Nos últimos anos, os investimentos em infraestrutura têm levado à necessidade de uma maior preocupação com as consequências ambientais das obras. Em muitos casos, infelizmente, medidas só são tomadas depois que o estrago está feito. Em Sergipe, o Ministério Público Federal precisou intervir para reduzir o dano ambiental causado às praias de Aracaju por obra de drenagem em uma rodovia. O excesso de chuva em maio de 2010 trouxe transtornos para a população que vive nas proximidades desse trecho da estrada SE100, conhecida como rodovia José Sarney, em Aracaju. Seu Carlos é dono desta barraca de praia há 20 anos. É daqui que tira o sustento da família. Ele chegou a pensar que poderia perder tudo. Fiquei num prejuízo muito grande aqui, porque com essa a água levou a estrada toda, estragou todo o estacionamento do bairro. Fiquei aqui numa cratera e fiquei aqui mais uns 3 meses ou menos sofrendo aqui. Depois tive que contratar caminhões para trazer o aterro para cá, pagar a máquina, fora os prejuízos com o bar. Ficou esse tempo todo. Na época, choveu em 5 dias o volume esperado para o mês inteiro. Todo esse local ficou inundado, parte desta pista foi destruída e o acesso para os condomínios ficou comprometido. Segundo o DR, a única solução possível para o problema foi a utilização de manilhas para que toda a água fosse despejada no mar. O que parecia uma solução acabou gerando outro problema. A operação para escoar a água da chuva para o mar foi feita sem nenhum tipo de licença ambiental. De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, obras em rodovias e construções de canais de drenagem só podem ser autorizadas após licenciamento. Nós defendemos que, na verdade, ou deveria ter havido um pedido de licença, ou ao menos a água não poderia ter sido destinada ao mar, sem autorização ambiental. Ela podia ter sido drenada e lançada através de transporte próprio, destinada a outro local. O local onde foi destinada a água, ele ficou impróprio para banho. Inclusive, houve um alerta do órgão ambiental da ADEMA sobre essa situação de impropriedade para banho. E isso caracteriza o que nós chamamos de poluição hídrica, que é um dano pela alteração das condições de vulnerabilidade, é um dos fatores de caracterização da poluição hídrica. O caso chamou a atenção do Ministério Público Federal. A Procuradoria da República em Aracaju pediu à ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente, que verificasse o nível de poluição do mar. Os técnicos constataram que a praia ficou imprópria para o banho por uma semana. O nível de coliformes fecais estava até 114 vezes superior ao considerado aceitável pelo CONAMA. Para o DR, a obra realizada no fim de semana foi feita em caráter emergencial e não havia outra forma para tentar solucionar o problema. A intervenção foi emergencial. Se nós não tivéssemos agido, a água teria escoado por completo para o mar do mesmo jeito. Se tivéssemos aguardado qualquer outro posicionamento, o dano já tinha sido causado não pela intervenção do DR, sim pela força natural das chuvas. A ADEMA tem conhecimento de que se a obra não fosse realizada, poderia piorar. Porém, entende que a necessidade de urgência no escoamento da água acumulada da chuva não justifica a dispensa de licença ambiental. Se você parte para o rigor da lei, você não tem como. A lei, naquela época, principalmente em 2010, 2009, por aí, não tinha chance de você fazer sem licenciamento. A agressão ao meio ambiente levou o MPF a entrar com uma ação na Justiça contra o Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária, DER. Dada a sentença, ficou evidente o dano provocado ao meio ambiente. O DR foi condenado a não mais realizar obras de drenagem que destinem águas ao mar ou praia sem a devida licença ambiental. Também terá que pagar multa no valor de R$50 mil. O órgão já recorreu. O órgão recorreu, o Ministério Público também recorreu especificamente sobre esse ponto, porque nós entendemos que o valor foi fixado de forma aleatória, na verdade. O juiz entendeu que era um valor razoável e fixou. E nós defendemos, como defendíamos no início da ação, que o valor fosse fixado numa segunda fase, mediante perícia técnica, que apurasse realmente qual era o valor adequado à compensação do dano causado. A preservação do meio ambiente é objeto de ações movidas pelo MPF em todo o país. É o caso da paralisação das obras que ocasionaram a salinização no canal de Quitinguti, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A medida quer evitar a degradação da área, preservar mananciais de água doce em canais e lagoas e assegurar água de qualidade para o consumo humano. Em Roraima, a Justiça acatou pedido do MPF e condenou 3 pessoas acusadas de extração ilegal de minério em terra indígena. O MPF também ajuizou 4 ações por construções irregulares às margens do Rio São Francisco, em Pernambuco. A população de Aracaju é contra agressões às riquezas naturais e aprova as ações em defesa do meio ambiente. Primeiro de tudo, precisa da licença.
né? Se trabalha sem a licença, a gente está fazendo errado. Se acaba prejudicando o meio ambiente, acaba nos prejudicando. Acho que aí deveríamos procurar uma outra medida, né? A empresa que trabalha, que cuida do meio social, uma empresa que trabalha, que se preocupa com o meio ambiente, ela está se preocupando indiretamente com a sociedade. A burocracia na liberação dos documentos que reconhecem a atividade de pescador artesanal impede o acesso desses profissionais ao seguro-defeso. O auxílio garante a sobrevivência de muitas famílias no período em que a pesca fica proibida. No Amazonas, a Justiça Federal tomou uma decisão que impede a União de suspender os processos de concessão do Registro Geral de Atividade Pesqueira e da licença de pescador artesanal. A medida foi provocada por uma ação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a União após a paralisação dos processos que davam direito ao registro geral e a licença aos pescadores artesanais do Estado. De acordo com o Ministério Público Federal, a não realização dos procedimentos afetou diretamente na concessão do seguro-defeso, ferindo um direito fundamental dos pescadores, já que esse auxílio é primordial na época em que não é permitida a pesca de diversas espécies nas correntes dos rios, das bacias do Purus, Solimões, Juruá, Madeira, Negro, Japurá e Amazonas. A preocupação do MPF foi justamente garantir que as pessoas que exercem essa atividade não fossem prejudicadas por essa determinação. Se elas têm um direito, esse direito deve ser concedido. Para os ribeirinhos do Amazonas, a pesca ainda é fonte de subsistência e renda. No entanto, durante os meses de novembro a março, homens, mulheres e jovens são impossibilitados de pescar devido ao defeso que ocorre todos os anos no país. O período do defeso compreende a proibição da pesca, armazenagem e venda das espécies de peixes matrinchã, mapará, pacu, pirapitinga, sardinha e aruanã. O defeso é importante para que essas espécies possam se reproduzir. E durante este período, o pescador tem o direito de receber um auxílio no valor de um salário mínimo. Para dar início ao requerimento da carteira e da licença, é necessário um formulário entregue pelo Ministério da Pesca e Aquicultura aos sindicatos. Os sindicatos são encarregados de auxiliar no preenchimento, juntamente com os pescadores. Os documentos necessários são RG legível, CPF legível e 2 fotos 3x4. A principal reclamação da classe pesqueira é a demora na entrega das carteiras e das licenças. Segundo o presidente do Sindicato dos Pescadores no Amazonas, a demora traz grandes prejuízos aos ribeirinhos, já que sem essa documentação, eles são impedidos de trabalhar na pesca e não recebem um seguro-defeso. São pessoas humildes, são pessoas aí que estão nos direitos deles de adquirir e quando chega, eles têm perdido 1, 2 anos daquele direito que eles deveriam receber, né? Traz grande prejuízo àqueles pescadores que se encontram mais distantes da capital. Para os pescadores que vivem em comunidades distantes, a demora na emissão das carteiras e das licenças e a locomoção são grandes problemas enfrentados, como conta seu Eduardo Fernandes, pescador da comunidade São Sebastião do Atumã, localizado no Baixo Amazonas. O pescador, que é representante da comunidade, afirma que desde 2011 os ribeirinhos esperam a saída de mais de 90 registros. É difícil de estar vindo aqui em Manaus. A gente fica aguardando as carteiras e quando eles marcham aí já está suspenso, marca contra data. E os pescadores sofrem com isso porque eles não podem adquirir o seguro dele e nem pescar legalmente. Como diz a instrução normativa AIN número 6, nós temos que visitá-los, entrevistá-los e nós não estamos fazendo isso por falta de funcionário mesmo. Na realidade, existem muitos pescadores falsos, porque os próprios presidentes das entidades, eles não usam nenhum critério de entrevista. Então o Ministério decidiu fazer essa suspensão só este ano para justamente a gente fazer uma fiscalização, porque agora nós estamos fazendo um recadastramento. Depois desse recadastramento feito, nós vamos fazer uma fiscalização. O Ministério da Pesca tem a atividade dele em relação a combate à ilegalidade e não pode simplesmente jogar esse ônus para os pescadores. Possuir a carteira para muitos pescadores é a garantia de complemento de renda em épocas que a pesca não supre as necessidades. Antes a pesca era muito boa, né? Hoje ela não funciona mais como funcionava, né? O benefício é uma força para esse pescador. O pescador que sofre, que
que não tem essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade de se educar, ter uma oportunidade melhor. Então, pelo menos ter uma carteirinha para adquirir o pão de cada dia, né? Participe do Interesse Público. Envie sua sugestão pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia, mas não se esqueça, o nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá!